você chegou até este vídeo, existe uma grande chance de que esteja vivendo um momento muito específico da sua vida. Aquele momento silencioso em que algo dentro de você começa a dizer que uma mudança está próxima. Talvez você ainda não consiga explicar exatamente o que está acontecendo, mas existe uma sensação, uma percepção quase intuitiva de que algo está prestes a se transformar. Você começa a enxergar oportunidades que antes pareciam invisíveis. Ideias que antes pareciam impossíveis começam a parecer alcançáveis. E pela primeira vez em muito tempo, você começa a sentir que talvez esteja realmente mais perto de conquistar aquilo que sempre desejou. Mas, ao mesmo tempo, algo estranho começa a acontecer. Exatamente quando você começa a acreditar que pode vencer, surgem dúvidas, pensamentos que parecem vir do nada. Uma voz interior começa a sussurrar perguntas incômodas. Será que vai dar certo? Será que eu sou capaz? E se eu falhar no último momento? E se tudo isso for apenas uma ilusão? Esses pensamentos aparecem de forma tão repentina que muitas pessoas acreditam que estão perdendo a confiança. Mas Napoleon Hill descobriu algo fascinante ao estudar a mente das pessoas que conquistaram grandes vitórias na vida. Ele percebeu que quase todas elas passaram por um momento muito parecido, momentos antes de uma grande virada. Algo dentro delas parecia tentar puxá-las de volta. Era como se uma força invisível surgisse exatamente quando estavam prestes a atravessar um novo limite. Algumas pessoas interpretam isso como azar. Outras acreditam que é apenas insegurança. Mas Hill percebeu que existe um mecanismo psicológico muito mais profundo acontecendo nesse momento. Um mecanismo que quase ninguém percebe. E entender esse mecanismo pode ser a diferença entre duas realidades completamente diferentes. De um lado estão as pessoas que desistem poucos passos antes da vitória. Do outro lado estão aquelas que atravessam essa última barreira invisível e descobrem um novo nível de vida. Talvez o momento que você está vivendo agora seja exatamente esse ponto de virada, porque existe algo que poucas pessoas sabem. Muitas vezes, o maior sinal de que uma vitória está próxima é justamente o momento em que a mente começa a criar mais resistência. Existe uma história muito conhecida entre os grandes estudiosos do sucesso humano. Uma história simples, mas que revela algo profundo sobre a natureza da mente. Ela fala sobre um homem que passou anos procurando diamantes. Durante muito tempo, ele cavou a terra com esperança. Dia após dia, semana após semana. Ele acreditava que em algum lugar daquele terreno existia uma grande descoberta esperando por ele. Mas com o passar do tempo, o cansaço começou a aparecer. Os resultados demoravam. A frustração começou a crescer. E em um determinado momento, ele tomou uma decisão. Decidiu desistir. Vendeu aquela terra por um valor pequeno e seguiu sua vida. Algum tempo depois, o novo dono do terreno decidiu continuar cavando exatamente no mesmo lugar. E poucos dias depois ele encontrou uma das maiores minas de diamantes já descobertas naquela região, a apenas alguns centímetros de onde o primeiro homem havia parado de cavar. Napoleon Hill usava essa história para ilustrar uma verdade que poucas pessoas conseguem aceitar. A maioria das pessoas não fracassa por falta de talento. Também não fracassa por falta de oportunidades. Elas fracassam porque desistem exatamente no momento em que estão mais próximas de romper o limite que as separa da vitória. Mas existe uma razão psicológica para isso acontecer. Dentro de cada ser humano existe uma divisão silenciosa. Uma parte da mente deseja crescimento, deseja prosperar, deseja conquistar coisas maiores. Essa parte é responsável pelos sonhos, pela ambição e pela capacidade de imaginar um futuro diferente. Mas existe outra parte da mente
que opera com uma lógica completamente diferente. Essa parte foi criada para proteger você, para manter você seguro, para evitar riscos, e para essa parte da mente, qualquer mudança significativa representa uma ameaça, mesmo que essa mudança seja positiva. Quando uma pessoa começa a se aproximar de uma transformação importante na vida, essa parte protetora entra em alerta. Ela começa a criar dúvidas. Ela gera pensamentos de medo. Ela faz você questionar sua própria capacidade, não porque queira destruir seus sonhos, mas porque foi programada para manter tudo exatamente como está. Esse é o adversário invisível que aparece justamente quando a vitória está mais próxima. E entender como essa força funciona pode mudar completamente a forma como você interpreta os momentos de dúvida que surgem no caminho. Agora que você entende que existe um adversário invisível dentro da mente humana, precisamos ir um pouco mais fundo, porque esse adversário não é exatamente um inimigo. Na verdade, ele é um mecanismo de proteção. Napoleon Hill observou que o ser humano possui duas forças psicológicas em constante disputa. Uma parte da mente deseja crescimento, expansão, novas conquistas. Ela é responsável pelos sonhos, pela ambição e pela capacidade de imaginar um futuro maior. Mas existe outra parte da mente que foi programada para algo completamente diferente. Ela foi criada para manter você seguro. Essa parte prefere aquilo que já é conhecido, mesmo que não seja ideal. Para ela, o território familiar sempre parece menos perigoso do que qualquer mudança. É por isso que, quando uma pessoa começa a se aproximar de uma grande virada na vida, algo curioso acontece. Quanto mais perto da vitória ela chega, mais intensos se tornam os pensamentos de dúvida. A mente começa a criar cenários negativos. E se não der certo? E se eu não estiver preparado? E se eu não merecer isso? Esses pensamentos não surgem porque você é incapaz. Eles surgem porque o subconsciente tenta preservar a identidade que você carregou durante anos. Ele prefere manter você no nível antigo, porque ali tudo é previsível. Napoleon Hill dizia que o maior campo de batalha do ser humano não está no mundo exterior, ele está dentro da própria mente. E as pessoas que conquistam grandes vitórias não são aquelas que nunca sentiram medo, elas são aquelas que aprenderam a atravessar esse medo, porque entenderam algo essencial. Esses pensamentos negativos muitas vezes aparecem justamente quando você está prestes a romper um antigo limite. É como se a mente estivesse testando sua decisão, testando sua convicção, testando se você realmente está pronto para se tornar a pessoa que precisa ser para viver a vida que deseja. E quem passa por esse teste descobre algo extraordinário. Do outro lado desse conflito mental, existe um novo nível de realidade esperando por você. Agora pense com calma sobre isso. Quantas vezes na sua vida você sentiu que estava perto de algo importante, mas logo depois surgiram dúvidas que fizeram você recuar? Quantas oportunidades você deixou escapar porque uma voz interior disse que talvez não fosse o momento certo? A maioria das pessoas passa a vida inteira obedecendo essa voz, e por isso nunca descobre até onde poderia chegar. Mas Napoleon Hill ensinava que existe uma diferença clara entre aqueles que vivem apenas reagindo às circunstâncias e aqueles que criam o próprio destino. Os primeiros deixam seus sentimentos e pensamentos controlarem suas decisões. Os segundos aprendem a observar esses pensamentos sem permitir que eles determinem suas ações. Eles entendem que a mente pode gerar medo, dúvida e resistência, mas também pode gerar fé, propósito e convicção. E quando uma pessoa escolhe alimentar essas forças positivas de forma consistente, algo poderoso começa a acontecer. A identidade dela muda, as decisões dela mudam, a forma como ela enxerga desafios muda. E pouco a pouco, o mundo ao redor começa a responder a essa nova mentalidade. Talvez seja exatamente esse o momento que você está vivendo agora.
Talvez os pensamentos de dúvida que surgiram recentemente não sejam um sinal de fracasso. Talvez sejam apenas o último obstáculo antes da mudança que você tanto deseja. Porque muitas vezes o sinal mais claro de que a vitória está próxima é justamente o momento em que sua mente tenta convencer você a desistir. E a verdadeira pergunta não é se esses pensamentos vão aparecer. A verdadeira pergunta é outra. Quando eles surgirem, você vai acreditar neles? Ou vai continuar caminhando mesmo assim?